No campo, no hospital veterinário ou em aras, detectar dor em cavalos pode ser um grande desafio, especialmente porque esses animais, por instinto, escondem o sofrimento. Neste episódio do Código Aberto, conversamos com Gabriel Carreira Lencioni, pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sobre um projeto que usa inteligência artificial para ler expressões faciais de cavalos e identificar sinais de dor com alta precisão. Gabriel, obrigada por participar aqui conosco. Muito obrigado. Fico muito feliz com o convite e da oportunidade de poder compartilhar o trabalho que a gente vem fazendo. Gabriel, já começo te perguntando, né, de onde que você identificou essa necessidade de encontrar se ou quando esses animais estão passando por alguma dor, estão sentindo alguma dor? Essa é uma ótima pergunta, assim, porque realmente a gente imagina que na medicina veterinária a gente tenha, né, tempo de aprender muito de forma detalhada quais são os sinais de dor que os animais estão mostrando. E, na verdade, a área de comportamento ainda é uma área pouco explorada na veterinária e alguns estudos mostram que até os médicos veterinários têm dificuldade em dizer com certeza qual é o nível de dor que o animal está ou não sentindo, né? E nós temos algumas escalas que foram desenvolvidas para poder avaliar melhor esses níveis de dor, então algumas delas se baseiam pelas expressões faciais dos animais, mas ela exige algumas questões, como por exemplo a necessidade de treinar esse profissional para saber avaliar e aplicar essa escala corretamente, e também a disponibilidade do profissional, né? Então é uma questão que precisaria do médico veterinário, por exemplo, 24 horas no hospital ou no aras olhando para cada animal. Então, é uma coisa que fica muito difícil na rotina. E a partir disso, conversando com o meu orientador, o professor Adroaldo Zanella, surgiu a ideia da gente automatizar esse processo, podendo ter um acompanhamento 24 horas, 7 dias por semana desses animais. Agora, Gabriel, eu fiquei curiosa, né? Quais são esses sinais que os cavalos costumam mostrar, né? Porque, como a gente até falou no início, são animais que costumam esconder ali, né? Eles têm esse instinto de esconder que eles estão sentindo alguma dor. Realmente, esse contato, né, que as pessoas têm, que a gente tem com cavalos em filmes, séries, enfim, ou realmente em visitar algum aras, algum local que tenha cavalo, de fato são animais ali que eles mantêm uma expressão muito normal ali, né? Então, quais são esses sinais tão difícil? São realmente pequenos sinais, microexpressões? E como que vocês identificam isso? Esse é até um ponto que torna ainda mais interessante a gente pensar no uso da tecnologia ou de câmeras, por exemplo, porque o animal, né, o cavalo, ainda mais do ponto de vista evolutivo, sendo uma presa, se ele expressar de forma muito dramática assim, os sinais de dor, acaba sendo tornando ele ainda mais vulnerável, né? E ainda mais quando está diante de pessoas desconhecidas ou um ambiente desconhecido, como pode ser na presença do veterinário ou em um hospital veterinário, que é um ambiente ainda mais estranho para esse animal, né? Então, ele costuma minimizar esses sinais de expressões de dor diante de pessoas estranhas ou situações difíceis. Então, é interessante, né? O uso da câmera, a gente consegue perceber isso com mais facilidade. Mas esses sinais vão mudar desde comportamentos do animal, que a gente consegue ver diferença no quanto ele está se alimentando, ou na forma que ele está interagindo com o ambiente, e também a expressão facial, a expressão do corpo inteiro desse animal. Então, posição de olho, orelha, boca, narina e por aí vai. E como vocês alimentaram esse sistema, né? Como é que foi esse processo de identificar, de explicar para o sistema o que que significa um cavalo, essas microexpressões de um cavalo sentindo dor? Então, esse é um momento muito importante no desenvolvimento da tecnologia, né? Qualquer rede de inteligência artificial, toda aquela informação que a gente treina ela de início vai ser essencial para garantir que ela está funcionando da maneira como a gente espera no futuro. Então, obter essas imagens, por exemplo, não seria possível usar qualquer imagem de animais que a gente tivesse disponível na internet, porque a gente não saberia dizer com certeza qual era o nível de dor, por exemplo, que o animal estava passando. Então, para poder ter isso, a gente utilizou animais que já iam ser castrados em rotina, né? E a gente capturou vídeos desses animais antes e depois da castração. E mesmo eles tendo recebido todo o protocolo comum de analgesia e tudo mais que eles já receberiam normalmente, ainda assim existe um grau de desconforto, né, por toda a manipulação cirúrgica e etc. Então a gente conseguiu ter os momentos nos vídeos que a gente tinha os animais demonstrando esses sinais de desconforto e momentos que eles estavam antes da cirurgia tranquilos.
Então a gente conseguiu ter esse banco de dados para conseguir avaliar cada uma dessas imagens. Então é um processo bastante trabalhoso e demorado. E a gente conseguiu transformar esses vídeos em fotos, que deram mais de 180 mil fotos, selecionar apenas as que tinham a visão lateral, que é o que permite fazer a avaliação das expressões faciais dos cavalos. E eu avaliei mais de 3 mil imagens para poder oferecer essas informações depois para o sistema aprender com base na minha avaliação de dor desses animais. Então, é um processo um tanto demorado. Não, e foram ainda 180 mil fotos, sendo que vocês tiveram até uma base, né, de animais, assim, indivíduos. Foi até, de certa forma, foram menos indivíduos. Foram, acho que 7, tô certa? Isso, isso. A gente partiu de 7 animais, a gente tentou ter animais de diferentes cores de pelagem também, né? Uhum. Porque todas essas informações são importantes para o sistema se tornar mais robusto, né? Então, não adianta, por exemplo, ele aprender só a reconhecer cavalos de uma cor e aí depois, quando ele se deparar com um animal de outra pelagem, ele não conseguir identificar. Então, é importante a gente tentar diversificar ao máximo isso para a tecnologia aprender de uma forma e generalizar todas essas informações. Gabriel, até, né, a gente falou um pouquinho sobre identificar esses sinais, vai de uma sensibilidade, de uma experiência, né, também do veterinário, do especialista que está ali cuidando, porque até pensando em quem aqui tem pet, né, animal de estimação, a gente percebe quando o gato, o cachorro se alimenta ali menos, não está tão ativo, então também identificar isso no dia a dia de cuidadores de cavalos nos aras, nas clínicas, enfim, também vai de uma sensibilidade do profissional e dessa experiência, né? Com certeza, e esse é um ponto super importante porque permite que a gente possa fazer todo o tratamento ou intervenção nos animais Uhum. de uma maneira preventiva também. Então, muita gente não sabe, mas apesar do tamanho e do porte, da força, os cavalos são animais bem sensíveis, podem vir a óbito, por exemplo, por conta de uma cólica. Então, Nossa. se a gente percebe isso em sinais iniciais, né, a gente consegue prevenir, evitar do animal ter que passar por uma cirurgia ou evitar dele ter um problema mais sério, porque a gente vai pegar logo nos primeiros sinais, da doença, por exemplo, né? E existe algum tipo de lesão mais comum de cavalos, né? Quando a gente até pensa, voltando de novo para o caso dos pets, a gente sabe que animais maiores, né, cachorros de grande porte, eles acabam tendo problemas na coluna, problemas de patela. Como é que é nos equinos? Eles também têm algum tipo de condição ali que é mais comum? Com relação a lesões, vai depender um pouco da modalidade que esse animal está inserido, né? O que ele costuma fazer no dia a dia. Mas eu diria que, de quadros gerais, assim, acho que a maior preocupação na maioria dos aras vai ser realmente os problemas gastrointestinais, né? Desde úlceras gástricas, cólicas, etc. E vocês também conseguiram identificar, né? Já tem os resultados ali, até de precisão, que tem níveis de dor. Eu queria que você explicasse isso pra gente também, que teve ali uma porcentagem diferente, quando tem mais níveis, né? Ausente, presente ou moderada, e quando também é observado o ausente ou presente. Então, explica também esses resultados. Isso, a escala de dor que a gente se baseou, que é a Horse Grumman Scale, ela avalia, né, os níveis de dor entre ausente, moderado e presente. Então, são 3 níveis aí que os animais podem estar experienciando de dor. E a gente ensinou o sistema a avaliar esses 3 níveis diferentes, né, e ele obteve uma acurácia de mais de 75%. Então, ele acertou pelo menos 75% das vezes que ele estava fazendo essa avaliação entre os 3 níveis. E quando a gente olha apenas entre a ausência ou presença de dor, aí o resultado ficou ainda melhor. Então, atingiu mais de 80% de acurácia para fazer essa avaliação entre ausência ou presença de dor. E óbvio que é uma coisa que, com o refinamento desse sistema, a gente consegue melhorar ainda mais esses resultados, né? Mas é um ponto já bastante interessante para conseguir suprir a falta dessa avaliação de forma objetiva que a gente acaba não tendo hoje em dia nas hípicas ou até mesmo nos hospitais veterinários por conta dessa falta de tempo, né, para avaliar os animais constantemente. Até me surgiu aqui uma dúvida, Gabriel. Existe talvez uma falta também de profissionais especializados em equinos, né? Porque existe, enfim, a faculdade da USP, a USP, ela tem essa parte também zootecnia, mas quando a gente vê ali de veterinário, às vezes tem até uma impressão, até pela demanda, de ter uma maior quantidade de animais, de veterinários, aliás, voltados para os cuidados dos pets, dos animais domésticos. Como é que é nos cuidados dos cavalos, dos
equinos, tem uma quantidade de profissional que dá conta dessa demanda? Eu diria que sim. A gente tem bastante profissionais também nessa área de medicina veterinária de equinos, por exemplo, né? Mas eu acredito que alguns tipos de cuidados que já estão um pouco mais evoluídos na área de cães e gatos, por exemplo, então nessa área de comportamento, por exemplo, de fazer um treinamento de uma maneira diferente, utilizando reforço positivo e etc., que já está mais evoluído com cães e gatos, ainda toma mais tempo para chegar na área dos cavalos e algumas questões também que tinham até alguns preconceitos históricos da sociedade, talvez de pensar, por exemplo, que cães e gatos precisam de mais cuidado ou sentem mais dor do que cavalos, por exemplo, né? Porque tem um pouco essa visão dos cavalos serem animais rústicos e mais resistentes, né? Então, existiu um pouco essa tendência a não ser tão cuidadoso, por exemplo, em prevenir dor aos cavalos, por exemplo. E hoje em dia essa visão está mudando bastante, né? Então está cada vez mais um cuidado mais detalhado de fazer uma medicina preventiva também para esses animais e tratar a dor realmente, e não deixar eles sentindo níveis de dor, por menores que sejam, porque a gente entende hoje que podem sim trazer um prejuízo para esse animal a curto e longo prazo também. Até falando um pouco dessa parte de prevenção, né? O que que o algoritmo, o que que esse sistema também consegue adiantar de dor? Porque são realmente, às vezes, para ter essa dor moderada aí, né? São pequenas expressões, vocês conseguem identificar e saber exatamente onde tem que agir? Então, o principal seria, né, até bem interessante comentar isso, que algumas pessoas, quando se deparam com esse tipo de sistema, imaginam, então seria uma substituição ao médico veterinário. E, na verdade, não é bem por aí. A nossa ideia é justamente que o sistema possa ser uma ferramenta para auxiliar o médico veterinário. Então, a partir dessa identificação de que pode haver algum grau de desconforto no animal, o veterinário pode agir associando com todo o histórico e a clínica do animal para poder entender melhor o que pode estar causando aquilo e, consequentemente, prevenir ou fazer um tratamento já desde o início, né, de maneira precoce. Agora, Gabriel, me explica, esse sistema ele ainda não está disponível aí para uso, né? Isso, esse estudo foi feito do ponto de vista de pesquisa, né, num primeiro momento. Então, a gente publicou um artigo para quem quiser saber com mais detalhes sobre tudo que a gente fez nesse sentido. E agora eu estou fazendo o meu doutorado no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, também da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E nesse momento, o objetivo do meu doutorado é a gente levar isso ainda para um próximo nível e buscar entender não apenas sobre dor e desconforto, mas buscar entender sobre emoções nos cavalos. Então, como a linguagem corporal dos animais acaba influenciando o que eles estão sentindo nas nossas interações com eles, né? Então, poder melhorar desde o treinamento, o dia a dia com os cavalos e os esportes e tudo mais. Eu quero até aprofundar um pouquinho mais essa parte do emocional, né, dos cavalos. Como é que isso pode ajudar, então, no dia a dia, entender se tem algum... Ajuda aí a mudar, então, até o treinamento deles, da modalidade que eles são, enfim, que eles são utilizados? Com certeza, hoje em dia, né, a gente tem muitas mudanças acontecendo nos esportes equestres e assim como na educação de humanos ou de animais não humanos também, cada vez mais a gente vê que além de ser mais efetivo, né, mais eficaz e melhor tanto para a gente quanto para os animais, se a gente consegue ensinar de uma forma mais positiva e de uma maneira a diminuir o estresse, né, desses animais. Então, isso é uma forma que a gente está tentando encontrar também indicadores objetivos para ter uma referência e conseguir melhorar os resultados no treinamento de forma que os animais possam aproveitar e gostar cada vez mais de interagir com a gente, até mesmo nas competições. Então, a gente conseguir traçar o futuro, né, dessas nossas interações com os animais, garantindo que eles estão interagindo de uma forma positiva com a gente, gostando daquilo que eles estão fazendo também, possivelmente. Eu quero aqui até um spoiler, né, da metodologia, porque você contou pra gente que vocês pegaram cavalos que já seriam castrados, fizeram vídeos que viraram fotos. Então, como é que vai ser nesse caso do emocional dos cavalos? Esse é o maior desafio realmente, porque existem, até com cães e gatos, né, inúmeros estudos tentando induzir emoções nos animais, mas isso é um pouco mais complicado, né, porque não dá para a gente bater o martelo com uma certeza tão grande quanto a questão da dor, por exemplo, né?
mas a gente basicamente está utilizando vídeos de animais, então a gente tem os comportamentos que eles demonstram nesse vídeo, e utilizando os comportamentos que já tem estudos demonstrando, associado com a avaliação de especialistas desses vídeos. Então a gente teve o auxílio de muitos especialistas que avaliaram esses vídeos para poder dizer se os animais estavam experienciando uma emoção positiva, negativa ou neutra, por exemplo. E aí, associada à inteligência artificial, a gente está fazendo a interpretação desses comportamentos para poder identificar de uma forma mais objetiva o que às vezes os nossos olhos não conseguem ver, ou até mesmo a gente não consegue dizer de uma forma tão precisa o que que a gente está olhando, né? E quando esse sistema for, né, para os estábulos, enfim, como é que ele seria colocado? Ele seria colocado nos estábulos ali de cada cavalo, câmeras, como é que, qual que é a cara desse algoritmo, desse sistema? Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão de identificação de dor, a gente já tem, por exemplo, no Hospital Veterinário da USP, câmeras em todas as baias para poder observar esses animais, né? Então, seria simplesmente ter o sistema de inteligência artificial trabalhando em tempo real com as câmeras para permitir essa avaliação e não depender, por exemplo, de uma pessoa fazendo a avaliação dessas câmeras, o que já ajuda bastante, né? Mas a gente consegue ter isso até com informações evolutivas desse animal, então seria algo nesse sentido. E pensando até nessa outra avaliação também de emoções, e etc., a gente poderia ter câmeras no dia a dia, né? Que muitas vezes a gente já usa nas competições ou no treinamento para ajudar a avaliar esse tipo de coisa, como que o animal está durante uma sessão de treinamento, por exemplo, se ele está gostando ou não, como que a gente pode melhorar aquela interação. Bom, e aí seria então como ter vocês, os profissionais ali 24 horas por dia, também coladinho no cavalo, e também ampliar, né? Um profissional acaba tendo aí 10 mãos, praticamente, é isso, né? E principalmente dar mais dados objetivos, né, para os profissionais poderem trabalhar, porque muitas vezes é o nosso papel como profissional ensinar até os tutores, por exemplo, a reconhecer os sinais de linguagem corporal, identificar quando o animal pode estar sentindo algum tipo de desconforto, etc. Mas, como você comentou, né, é uma coisa que exige treinamento e também uma boa capacidade de observação, tempo. Então, dessa maneira, a gente consegue otimizar muito esse processo, né? Para que sejam reconhecidos os primeiros sinais já desses animais, deles estarem mostrando tanto coisas boas quanto negativas e permitir uma avaliação muito mais objetiva para a gente poder fazer as mudanças que forem necessárias. E você vai fazer um estágio, né, na Universidade de Cambridge. Não sei se vai fazer, se já fez. Queria que contasse um pouquinho sobre esse estágio e como ele deve também influenciar nessa pesquisa. Eu fiz durante a minha graduação, né, o estágio curricular obrigatório. Na veterinária, a gente tem que realizar um estágio curricular obrigatório. E eu pude fazer na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Então foi uma experiência muito importante para mim, porque a Inglaterra é basicamente o berço da ciência do comportamento e bem-estar animal. Então surgiu com o primeiro professor na área, Donald Broom, na Universidade de Cambridge mesmo. Então foi extremamente interessante para perceber como eles discutem esse tipo de tema lá e como a gente poderia também aplicar isso aqui no Brasil. E agora, no meu doutorado, possivelmente eu vou também ter a oportunidade de passar um período que será na Universidade de Bristol, se tudo der Uhum. certo, onde eles têm um grupo que estuda especificamente essa parte de estados afetivos em animais. Então, basicamente, são as emoções que os animais estão expressando, né? Então, até uma forma da gente poder entender cada vez melhor o que a gente tem de ciência de ponta nesse nível de emoções nos animais. Então, a gente poder explicar melhor o que eles estão sentindo e como eles expressam essas emoções para ajudar a gente a tomar as decisões. Até para saber um pouco da sua percepção, o pessoal lá fora tá mais avançado, menos avançado que a gente aqui? Tá todo mundo aí se conversando? Como é que estão essas pesquisas mundiais? Do ponto de vista de emoções em animais, eu acredito que a gente também realiza pesquisas assim muito importantes aqui Uhum. no Brasil, né? A gente tem algumas diferenças em termos de recursos, né? Que muitas vezes em outros países eles possuem é,
recursos maiores, né, para fazer a pesquisa, desde do ponto de vista de tecnologias e etc. Mas a gente faz pesquisa de muita qualidade no Brasil, então não deixa a desejar nesse sentido. E o que muda talvez seja a aplicação na vida real, né? Então, às vezes, alguns mercados em outros países já estão um pouco mais atentos e querendo trazer esses conhecimentos científicos para o dia a dia. E algumas vezes a gente ainda encontra uma certa resistência, mas eu acredito que é algo que vai mudar também bastante nos próximos anos aqui no Brasil. A gente ter a ciência trabalhando ao nosso lado para poder trazer melhorias cada vez mais para o dia a dia e para a nossa relação com os animais, né? Gabriel, você comentou, né, ao longo aqui da nossa conversa, que não é esse sistema, ele não vem para substituir o médico, para substituir o veterinário, o cuidador. Queria fazer talvez um exercício de futurologia aí, da gente até falar um pouquinho, talvez, de ficção, mas aplicada à vida real. Você acredita que esse tipo de sistema, os avanços tecnológicos nos cuidados dos animais, mais especificamente dos cavalos, que é a sua área aí de experiência, em algum momento esse sistema ele pode ser integrado a uma medicação autônoma, um cuidado clínico autônomo, ele só vem para somar? Eu diria que é essencial que esse sistema venha para somar, na verdade, porque seria muito difícil da gente conseguir colocar todas as credenciais que estão, por exemplo, dentro do que um médico veterinário tem que realizar, né, de todas essas avaliações. E apesar da gente querer sempre, né, ter uma resposta prática e objetiva para tudo, muitos desses contextos são diferentes, né? Então eu acredito que mesmo para essa avaliação de emoções, o sistema vai precisar fazer uma avaliação individual, porque cada animal vai expressar ou ter necessidades muitas vezes diferentes, né? Assim como pessoas podem, às vezes, no mesmo ambiente, sentir, uma pessoa se sentir frio e a outra se sentir confortável. E os animais também apresentam isso. Então é importante até que o sistema saiba identificar essas individualidades, saber diferenças, às vezes, na expressão de um comportamento de um animal para outro, né? E com certeza, para quem tem, por exemplo, dois cães em casa ou dois gatos, vai também conseguir perceber que um às vezes se expressa de uma maneira um pouco diferente ou gosta de fazer coisas diferentes. Então, esse tipo de individualidade é preciso ser levado em consideração e eu acredito que os sistemas automatizados e inteligentes vão servir para trazer essas informações de uma maneira mais clara para os médicos veterinários ou outros profissionais envolvidos com os animais poderem tomar melhores decisões embasadas em dados de verdade. Gabriel, eu queria aproveitar esses nossos últimos minutinhos aqui do programa para conversar, né? Eu vi que atrás de você tem aí umas miniaturas, esculturinhas de cavalo. Eu queria saber como é que surgiu o seu interesse. Você, desde pequeno, tinha contato com equinos? Sim, eu sempre tive interesse, sempre fui apaixonado por cavalos e, na verdade, quando eu entrei na veterinária, eu tentei me manter bastante com a cabeça aberta, conhecer também, então estagiei, trabalhei também com outras espécies, né? E acabei me apaixonando por essa área de comportamento, que é uma área recente e que acho que a gente ainda tem muito para evoluir. E me surpreendi muito com essas diferenças, de que os métodos que a gente usa, por exemplo, para treinar cães hoje em dia, já são bastante avançados, né? E algumas vezes ainda não são aplicados com cavalos. Então a gente pode também passar, eles também aprendem da mesma maneira. Então tem muitas coisas que está mudando também nessa área, né? Então eu acabei abordando um pouco de todos essas paixões que eu tinha ao longo da vida, né? Então tanto por cães, por cavalos e os outros animais, a área do comportamento é uma área que a gente consegue se envolver com todas as espécies, né? Então isso é algo que sempre levantou muito meu interesse. Você falou, né, que entrou com cabeça aberta. Então, na verdade, você já entrou um pouco decidido que iria para cavalos e aí foi fazer outras coisas para testar? Ou entrou falando, vamos ver o que dá e aí se vier cavalo, ótimo? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito, né, dos cavalos, mas eu não sabia exatamente pensando em qual área que eu ia focar, né? Então eu quis mesmo estagiar, ter experiências em outras espécies, outras áreas, e na verdade com a área do comportamento ela até permite também, né, que a gente atue dentro da pesquisa ou dentro do dia a dia com outras espécies também. Então Hum. até hoje não foquei muito nem em grandes nem em pequenos, né? A parte da minha pesquisa é mais focada com cavalos, mas a gente acaba fazendo colaborações também com estudos de emoções
de cães, gatos. Dentro do nosso grupo também tem muitas pesquisas sendo realizadas utilizando também inteligência artificial com bovinos, com suínos. Então a Hum. gente acaba interagindo também com todo esse campo. Interessante. E até pensando nessa parte também anterior que você falou na outra resposta, de ter escolhido a parte comportamental, né? Então também quando os veterinários eles se especializam, também se escolhe se vai para uma parte ali mais dos cuidados, de cirurgia de repente, ou para a parte mais comportamental, e aí para você foi a parte comportamental que, como você ressaltou aqui na nossa conversa, é de fato uma área que ainda tem muito para explorar, né? Sim, a veterinária acho que acaba surpreendendo muito as pessoas depois que elas entram no curso, né? Porque ela tem muito mais áreas de atuação do que a gente imagina a princípio, né? Muitas vezes as pessoas só pensam na medicina veterinária como clínica e cirurgia de cães Uhum. e gatos, mas na verdade a gente tem toda a parte de inspeção de alimentos, por exemplo, né? De higiene. Tem muitas coisas que a gente nem imagina o quanto o médico veterinário está no nosso dia a dia, em supermercados, aeroportos e tudo mais, né? Uhum. Então, realmente tem muitas áreas de especialização dentro da medicina veterinária. Gabriel, tem algum recado que você gostaria de deixar para a gente, né? Acho que você também falou um pouquinho sobre algumas dificuldades, às vezes, de conseguir financiamento para as pesquisas. A gente tem uns minutinhos aí ainda, vou deixar com você. Obrigado. Queria agradecer muito pelo convite, né? Acho que é sempre muito importante, fico feliz em compartilhar as coisas que a gente está fazendo na universidade, que muitas vezes é difícil da gente trazer isso, e poder mostrar para o mundo todas essas pesquisas, né? E fico à disposição também para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, quiser entrar em contato com o nosso grupo. A gente tem as páginas das redes sociais também do Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar, que é do meu orientador, professor Adroaldo Zanella, onde a gente realiza todas essas pesquisas. Então, a gente está sempre buscando fazer essa integração com a sociedade, trazendo as coisas que a gente faz as pesquisas, na verdade, para poder trazer benefícios, né, para a sociedade, que é o nosso objetivo maior. Então, fico muito feliz mesmo com isso. Muito obrigado. A gente que agradece, aquele estágio lá também vai dar certo, vamos estar torcendo aqui para você. Legal, muito obrigado. Esse foi então o Código Aberto de hoje. Conversamos com Gabriel Carreira Lencioni, que é pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sobre esse projeto que usa inteligência artificial para ler expressões faciais de cavalos e identificar sinais de dor com alta precisão. A gente volta no próximo Código Aberto.